A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Neste vídeo eu vou falar sobre um assunto polêmico, que é o seguinte: o pós-tribulacionismo é uma heresia e os pós-tribulacionistas são do diabo? O que você pensa a respeito disso? Eu tenho visto com muita frequência ultimamente ataques, principalmente em vídeos no YouTube, de irmãos pré-tribulacionistas falando que o pós-tribulacionismo é uma heresia e que aqueles que ensinam isso, ou seja, aqueles irmãos que têm a posição pós-tribulacionista, são servos do diabo. Como você pode ver aqui na minha tela, alguns títulos de vídeos: pós-tribulacionismo, heresia vinda do inferno para perturbar, deste pastor João Peixoto. Se a gente pesquisar, você vai ver muita coisa sendo dita. Pós-tribulacionismo é uma doutrina perturbadora. Pós-tribulacionista, doutrina de demônios. Irmãos, isso são acusações graves. E se você pesquisar aqui por pós-tribulacionismo, você vai achar muito mais coisa. Como esse aqui, ó. 100% explicado como será a grande tribulação. O pastor detona os pós-tribulacionistas. Como se fosse um tipo de competição, né? Dá a entender pelo título desse vídeo. Para mostrar que eu sou melhor do que você. Aquele vídeo lá, falando como heresia do inferno. Urgente! Muitas almas perderão o arrebatamento por causa do ensino pós-tribulacionista. Ou seja, está acusando o pós-tribulacionismo e quem ensina isso de estar levando pessoas para o inferno. Porque se a pessoa não vai ser arrebatada por causa do pós-tribulacionismo, então se ela morrer antes, ela vai para o inferno por causa do pós-tribulacionismo. Tem vários outros vídeos, tá, irmãos? Tem um outro vídeo aqui, deixa eu ver aqui, arrebatamento, 23 de setembro, desse rapaz aqui, ó, Romilson Oliveira, uma palavra sobre o dia 23 de setembro. Bom, meu nome é Romilson. E a volta do Mashiach. É outra pessoa que também diz, né, que o pós-tribulacionismo está errado, que o arrebatamento vai ser pré-tribulacional. Enfim, muita gente falando contra o pós-tribulacionismo e contra os irmãos pós-tribulacionistas. Agora, uma coisa, irmãos, é você não concordar com uma doutrina, com ensinamento X ou Y. Outra coisa é você atacar os irmãos por causa disso. No nosso meio cristão tem muita diversidade, né? Tem igrejas que creem que o batizar em línguas, por exemplo, que o batizar com o Espírito Santo, por exemplo, é você falar em línguas, enquanto outras denominações creem que não é assim. Tem denominações que creem nos dons de cura, de libertação, tem outras que não. Nem por isso os irmãos ficam se atacando, se acusando. Eu creio, e esse é o entendimento meu, que tudo aquilo que não for prejudicar a nossa fé, a base da fé, qual é? Que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, né, enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, que Deus enviou Jesus. Jesus é o Filho de Deus, veio, se tornou carne, morreu numa cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Isso é base. O que for fora disso, mas que não vai impactar na tua salvação, não há motivo para ficar brigando, acusando uns aos outros, por mais que haja divergência de entendimento. Mas infelizmente não é isso que nós temos visto. Nós temos visto acusações gravíssimas como essa, né? Acusando um irmão, acusando o outro de filho do diabo, praticamente como se fosse isso. E agora eu pergunto para vocês, irmãos,
relação ao pós-tribulacionismo, por que que isso seria uma heresia, uma coisa do diabo? O que que isso vai impactar na tua salvação? O que eu, como uma pessoa que crê dessa forma, ou seja, no pós-tribulacionismo, que a igreja vai passar pela grande tribulação, estou fazendo de errado para que eu seja condenado ao inferno? Sim, porque é isso que eles estão falando. Porque se o pós-tribulacionismo vai levar pessoas a perderem a salvação durante a grande tribulação, então eu também estou condenado ao inferno se eu morrer hoje. O que que tem nesse ensino para que possam afirmar tal coisa, irmãos? A única coisa que o pós-tribulacionismo ensina é que em vez da igreja ser arrebatada 7 anos, né, antes da tribulação, né, ou seja, 7 anos antes do final da tribulação, no início, você vai ser arrebatado no final, ou seja, a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação. Então, na verdade, a única diferença é que o pós-tribulacionismo está alertando a igreja que pode acontecer uma possível perseguição contra a igreja. Que a igreja vai estar aqui quando o anticristo perseguir os santos. E nada mais do que isso. E eu não vejo heresia nisso, irmãos. A história da igreja é uma história de perseguição, é uma história de sofrimento, mesmo depois da morte de Cristo na cruz. Os santos continuaram a ser perseguidos. Muitos dizem, Jesus quando morreu na cruz para nos salvar, então não podemos ser perseguidos. Então como você me explica que logo depois que Jesus, né, morreu e ressuscitou, os cristãos foram mártires durante todo o tempo, desde aquela época até hoje? Começou com Estevão, o primeiro mártir, depois todos os discípulos, Paulo, todos, com exceção de João, né, que morreu de velhice, todos morreram de perseguição. Ok? E qual que é o problema nisso? Eu não vejo problema nisso, irmãos. É um alerta. Se estivermos errados, o que vai acontecer? A igreja não vai precisar passar por perseguição. Amém. Né? Seremos livres disso tudo antes. Amém. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer, por pensarmos que a igreja vai passar pela grande tribulação, que não estaríamos aptos a ser arrebatados se o arrebatamento acontecer antes. Portanto, eu tenho o meu entendimento, que eu creio que é o entendimento correto, baseado no que eu tenho lido das Escrituras e estudado há anos sobre o assunto. Só que eu não me apego a uma posição doutrinária, como que eu posso dizer, de uma forma fanática, de uma forma cega. Eu sempre deixo em aberto a posição, como que eu posso dizer, talvez a chance de eu estar errado. E se eu estiver errado, amém, eu vou ser arrebatado. Agora, se eu não estiver errado, se estiver certo nesse entendimento pós-tribulacionista, eu não vou me decepcionar quando amanhã ou depois eu acordar e me ver dentro da grande tribulação, ao contrário dos irmãos pré-tribulacionistas. E agora eu vou fazer outra pergunta para vocês, irmãos. Quem que volta e meio está marcando data para arrebatamento da igreja? Todo ano tem uma data nova, é ou não é? Ano passado foi o famoso 23 de setembro, devido àquela passagem de Apocalipse 12, da mulher vestida de sol. Este ano, arrebatamento 23 de abril. Já estão falando em setembro, final de ano novamente. Ó, aqui, gente, algo incrível está chegando 23 de setembro de 2017. Se você pesquisar arrebatamento 2018, você vai ver muita gente falando em um arrebatamento em determinada data, ou mês, ou pessoas que tiveram visão para arrebatamento em 2018. Isso não é uma coisa que acontece de hoje. Eu lembro que a primeira vez que eu vi pessoas prevendo data para arrebatamento, irmãos pré-tribulacionistas, foi em 2007. E como eu imaginava, não aconteceu nada naquele ano. E de lá para cá, todo ano, tem alguém falando, dia X é o arrebatamento, se prepare. E esses vídeos têm alcançado milhares de pessoas, como é o caso
desse cidadão, Romilson, que conseguiu cativar várias pessoas que estavam realmente acreditando que o arrebatamento seria no dia 23 de setembro do ano passado, 2017. E novamente não aconteceu nada. Você vai ver uma coisa aqui, irmãos. Todos esses vídeos sobre arrebatamento, dando uma data para o arrebatamento, ou um mês, o arrebatamento vai acontecer entre maio e junho, por exemplo, ou no dia X de tal ano, são vídeos de pré-tribulacionistas. Essas pessoas sim estão fazendo mal para a igreja, para o corpo de Cristo, porque estão envergonhando o evangelho, estão fazendo com que o mundo lá fora ria da igreja, ria dos cristãos. Estamos virando motivo de chacota, porque todo ano tem uma nova data de arrebatamento e nunca acontece. E isso tem sido notícia até em jornais, como aqui, ó, na Fox News, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, falando sobre esse tal de arrebatamento do dia 23 de abril desse ano, de 2018. Olha o que eles falam aqui, ó. O mundo vai deixar de existir no dia 23 de abril, de acordo com a predição, na qual alguns estão rindo, alguns estão fazendo pouco caso, bocejando, e outros estão se preparando para o pior. Então, alguns estão rindo. Cada vez que tem predições como essa, as pessoas riem, e o evangelho fica em descrédito, os cristãos ficam em descrédito. Isso não é algo novo, como eu falei para vocês. Olha aqui, continuando a notícia, eles relembram um fato que foi amplamente divulgado em 2011 de um pregador chamado Harold Camping, que pregava que o arrebatamento iria acontecer no dia 21 de maio daquele ano, ou seja, de 2011. E devido a isso, muitos seguidores dele e do seu ministério saindo dos seus empregos, vendendo tudo que tinha, e eles aconselhavam a fazer isso. Obviamente não aconteceu nada. Para quem mora no Brasil, se você tem uma boa memória, você deve lembrar que nesse ano, em todo o Brasil, haviam outdoors com uma placa como essa, só que em português falando, dia 21 de maio, o arrebatamento, arrependa-se. Não aconteceu nada. Ministério, pastor, líderes pré-tribulacionistas. Aqui, visões de arrebatamento, 2017, 2016, o arrebatamento vai acontecer dia X, dia Y. Pré-tribulacionista. Algo incrível vai acontecer dia tal, arrebatamento, pré-tribulacionista. E o que mais me assusta, irmãos, não é nem isso, mas é que esses pré-tribulacionistas que estão colocando esses vídeos, tentando adivinhar uma data para a volta do Senhor, para o arrebatamento, fazem isso na maioria das vezes sem base bíblica nenhuma, ou pegam um texto isolado e misturam com numerologia e astrologia. Essa do dia 23 de abril, por exemplo, quem previu essa data foi um numerólogo americano. E daí foi lá, algumas pessoas que se dizem cristãs, leram isso, acharam interessante e começaram a misturar a astrologia com a passagem do Apocalipse 12 novamente, para tentar justificar, e começaram a falar que iria ter um arrebatamento em abril. Olha aqui, ó, gente, mês de abril pode acontecer o arrebatamento da igreja. 23 de abril é arrebatamento. Será? Olha o nome do canal, Jesus é Salvação. Urgente, mês de abril pode acontecer o arrebatamento. E obviamente, toda vez que tem esse burburinho na internet e as coisas não acontecem, depois acontecem algumas coisas. Algumas pessoas somem no mapa, como foi o caso daquele Romilson, ele sumiu, deletou os vídeos, depois acho que ele voltou a postar alguma coisa, mas esquecendo de tocar no assunto 23 de abril. E outros vêm tentar explicar por que não aconteceu no dia 23 de setembro. Né? Então daí já vão começar a tentar achar explicações para isso. Ó. A fase 2, não, foi a fase 1, a fase invisível. Vai acontecer a fase 2 ainda daqui a um ano, daqui a X meses, né? E quem que está por trás de tudo isso são os pós-tribulacionistas, irmãos? Não, são os pré-tribulacionistas. Então, como podem ser os pós-tribulacionistas do diabo
O pós-tribulacionismo é uma heresia. Quem tem feito mais mal à igreja, ao corpo de Cristo, tem envergonhado a igreja? O pós-tribulacionista ou o pré-tribulacionista? Com base com tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Obviamente que os pré-tribulacionistas. Saindo notícias em vários jornais, porque todo ano fala alguma coisa. Então estamos sendo motivo de chacota perante o mundo. Você não vai encontrar aqui no YouTube um vídeo de um pós-tribulacionista falando: arrebatamento vai ser dia X, prepare-se. Você não vai achar, você vai ver que todos são pré-tribulacionistas. E daí novamente eu pergunto: qual o mal do pós-tribulacionista? De alertar a igreja que a perseguição está próxima, de você estar preparado para ser perseguido por amor a Cristo? Sendo que toda a história da igreja é uma história de perseguição. A igreja sempre foi alertada para estar preparada para sofrer por amor a Cristo. Isso não é pecado, isso não é heresia, isso não vai levar ninguém para o inferno. Como diz aqui num vídeo, aqui, algo incrível? Não. Tinha um vídeo, irmãos, eu acho que eu tirei daqui. Heresia vindo no inferno para perturbar. Aonde tem heresia do inferno, irmão? Aonde tem heresia do inferno? Por que doutrina de demônios? Isso é uma doutrina para você se preparar para o pior, por amor a Cristo. Alguns podem dizer: mas é uma doutrina, é uma heresia, uma doutrina do diabo, porque a pessoa, quando ela crê no pós-tribulacionismo, dela não vai viver uma vida de santidade, esperando que Cristo possa voltar a qualquer momento. Então ela acha que ela pode pecar à vontade, e daí quando começar a tribulação, daí ela se firma no Senhor. É um pensamento totalmente errado, irmão. Por quê? Porque o arrebatamento pode acontecer para qualquer um, a qualquer momento. Um arrebatamento individual. Você pode sair de casa e ser atropelado na esquina e morrer. E se você não estiver firme com Cristo, você vai para o inferno. Então não é uma doutrina para deixar a pessoa café morna, café fraca. Pelo contrário, pelo que eu tenho visto, todos os pós-tribulacionistas que eu conheço são pessoas de muita fé, pessoas muito atuantes, são pessoas que estudam a palavra, que oram muito, que buscam muito e têm uma vida de santidade. Agora pensa em relação ao pré-tribulacionismo. Na verdade, eu acho que inverteram, tentaram jogar nos pós-tribulacionistas algo que eles estão usando. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo tem aquela ideia de que se eu perder o arrebatamento, eu vou ter uma segunda chance na tribulação, né, como deixado para trás. Percebe a ideia? Eu posso pecar à vontade, porque se eu perder o arrebatamento, eu ainda tenho uma segunda chance. E isso sim é perigoso. E esse pensamento muitos têm, pode ter certeza. Então não tem como acusar os pós-tribulacionistas disso. Ok? Bom, era isso, né? Eu só queria deixar claro: o pós-tribulacionismo não é uma heresia, não é doutrina de demônios, nem é do diabo, nem os pós-tribulacionistas são do diabo. Pelo contrário, são pessoas muito comprometidas, que querem o bem de todos os outros irmãos, querem o bem da igreja, tanto o bem físico como o bem espiritual. Ok, irmãos? E eu vou estar fazendo aqui no canal uma série de pequenos vídeos explicando, com base nas escrituras, por que o pós-tribulacionismo faz muito mais sentido que o pré-tribulacionismo, porque, segundo as escrituras, segundo a Bíblia Sagrada, é o mais claro. Fica claríssimo de ver que a igreja vai passar pela tribulação, que vai haver perseguição, que não vai ter um escapismo mágico, como num passe de mágica e você vai sumir e pronto. Não. Mas eu vou estar fazendo isso através de pequenos vídeos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o arrebatamento, porém é um vídeo longo, de 1h e pouca. Eu quero fazer isso dividindo em pequenos vídeos de 5, 10 minutos, pegando vários tópicos, várias passagens,
para que isso fique o mais claro possível na mente de cada um. E se você é um pós-tribulacionista, não concorda também com o que o pessoal tem falado, que o pós-tribulacionismo é do diabo, heresia, etc., compartilhe esse vídeo, ajude a divulgar o canal. Vamos esclarecer isso para que as pessoas entendam que o pós-tribulacionismo não tem nada disso. Pelo contrário, é totalmente bíblico, pautado nas escrituras, e não tem como influenciar na salvação de alguns ou levar para o inferno, como alguns vídeos estão sugerindo. Pelo contrário, né? É mais fácil o pré-tribulacionismo levar as pessoas para o inferno. Por quê? Porque vai deixar as pessoas acomodadas, achando que podem curtir o melhor da vida aqui, porque quando vier o pior, elas não vão estar aqui, elas vão ser retiradas. E daí, quando simplesmente acordarem um dia dentro da tribulação e perceberem que não aconteceu o arrebatamento, elas vão enganar a si próprias, falando que, como o arrebatamento não aconteceu ainda, elas poderão aceitar a marca quando ela vier, porque essa marca só seria imposta quando a igreja não estivesse aqui. E isso sim vai levar muitos para o inferno. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.